Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade. 739, volume do Histórico do Racional Superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 739, volume do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar para a categoria, agora, de animal irracional, porque a natureza é de transformações. Vão se transformar para animal irracional de 2 pés e de 4 pés. Porque nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida de animal irracional de 2 pés e de 4 pés. Depois vão se transformar em Exu, porque são filhos do eixo da Terra. Porque os filhos do eixo da Terra são verdadeiros Exus, materializados, todos materializados como verdadeiros Exus, Exus de matéria. E por isso, por qualquer coisa, estão brigando uns contra os outros. A fase do pensamento terminou em 1935 e não adianta pensar, porque com o pensamento não adianta mais nada. E a energia elétrica e magnética está a caminho de sua liquidação, porque o mundo está no seu fim. E há milhões de milênios que a natureza vem procurando preparar a humanidade para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, há milhões de milênios. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que embarcar em um avião e acontecer um desastre, o pensamento não avisa. Se o pensador embarcar em um ônibus, o pensamento não avisa ao pensador o que vai acontecer. Se o pensador tiver que embarcar em um avião, o pensamento não avisa. E vai morrer nesses desastres todos, porque tem muitos desastres. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento. E por isso o pensamento é traiçoeiro, por isso não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida do pensador. E por isso o pensador morre, por essa infinidade de desastres que está se passando no mundo. Porque em 1935 terminou a fase do pensamento e o pensador perdeu o direito de viver. E por ter terminado a fase do pensamento, é que está acontecendo todos esses desastres. E o pensador perdeu o direito de viver porque terminou a fase do pensamento em 1935. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E depois que desenvolver o seu raciocínio,
é que pode voltar ao seu verdadeiro estado natural. Para voltar ao seu verdadeiro estado natural, quer ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E por isso que a vida tem solução definida e definitiva, com provas e comprovações. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando toda a humanidade para voltar para o mundo de sua raça. Depois que estiver com raciocínio desenvolvido, volta ao primeiro mundo, o mundo racional. E aí vão ser corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E por isso não sabem quem são, não sabem por que assim são, não sabem de onde vieram e nem para onde vão. E são de onde? São do mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E quem estuda cultura racional vai parar no mundo racional, vai ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o pensamento não gosta do pensador. Se gostasse do pensador, avisaria tudo que iria acontecer com o pensador. O pensador vai fazer uma viagem de automóvel, o pensamento não avisa. Vai viajar de trem e o pensamento não avisa ao pensador o que vai acontecer, porque o pensamento é inimigo do pensador. Por isso não avisa ao pensador o que vai acontecer. Hoje todos sabem quem são, o porquê assim são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não conhecessem a cultura racional e de onde são. E de onde são? São do primeiro mundo, o mundo racional. E essa energia está aí materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, volta ao seu primeiro mundo, o mundo racional. Lá são corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E depois de todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. No primeiro mundo, o mundo racional. E estamos na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E depois que desenvolver o raciocínio, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar para a categoria de bicho irracional. Depois vão se transformar para a categoria dos Exus, porque os materialistas pensam que a vida é essa mesmo. Tem que pegar o garfão e espetar os materialistas, para eles pararem de pensar que são o que não são. Porque os materialistas pensam que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. Não sabem que a vida de matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois de prontos, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E todos no mundo nasceram do chão. São animais racionais, porque tomamos essa forma, mas todos nasceram do chão.
Somos uns vegetais em forma de animal racional, porque todos nasceram do chão. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas tem que desenvolver o raciocínio primeiro, para ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a humanidade não passa de um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, até ficar com raciocínio desenvolvido para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E os materialistas pensam que a vida é nascer, sofrer e morrer, porque todos já nasceram condenados à morte. E o que somos? Somos um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. A vida tem solução definida e definitiva, com provas e comprovações, porque essa escrituração é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, porque todos são de raça racional, mas tem que desenvolver seu raciocínio, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, para voltar ao seu estado natural. Estamos na era do fogo, por isso as pessoas estão sendo reduzidas a nada, porque estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E a violência imperando diante de todos, o terrorismo imperando diante de todos. Tudo porque terminou a fase do pensamento em 1935. E a violência imperando, todos sendo rendidos por arma de fogo, porque estamos na era do fogo. Os sequestros, todos sendo rendidos por arma de fogo. E o mundo desse jeito atravessa as horas mais tristes de sua existência, porque a fase é de salve-se quem puder e se puder. Estamos passando por uma fase terrível e horrível, de salve-se quem puder e se puder. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E assim estamos caminhando para o fim dessa deformação e transformação racional. E muitos estão botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver seu raciocínio o mais depressa possível, e outros botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. O mundo está passando por horas de trevas, por horas pretas, porque são tantos maltratos da natureza por serem deformados. Primeiramente, somos um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E é por isso que o pensador perdeu o direito de viver. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, vai ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo,
morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, volta todos ao seu verdadeiro estado natural. O estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar para a categoria de bicho irracional. E antes vão se transformar para o astral térreo, por serem filhos do eixo da terra. Também são Exus materializados, e por isso brigam à toa, por qualquer coisa, estão brigando. Vão se transformar em bicho de 2 pés e bicho de 4 pés, porque na natureza tudo se transforma de uma vida para outra, e o mundo está em trevas, desse jeito que está a natureza, porque todos são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmos se destrói. Fora os desastres que morre muita gente, tudo isso são feitos da transformação da natureza. Ninguém sentiu as mudanças dessas energias, as mudanças das energias. São vegetais porque nasceram do chão com forma de animal racional. Porque a energia do primeiro mundo, a energia racional, que são corpos de energia de vida eterna, e essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E desastres e demais desastres no mundo é o que não falta. Desastres porque a natureza mudou de fase e ninguém sentiu essa mudança. Não sentiram as mudanças por viverem artificialmente, porque quem vive artificialmente vive contra a natureza e não tiveram condições de sentir as mudanças da natureza por viverem artificialmente. E o mundo, essa deformação, está cheio de males incuráveis. E por isso, a humanidade é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E também existe a tuberculose, que tem matado muita gente. A tuberculose, a leucemia, o AIDS, são moléstias incuráveis. O mundo está passando por horas tristes, várias nações devendo nações, tudo porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra e vão se transformar para a vida do animal irracional de 2 pés, de 4 pés, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa é a vida da matéria, as transformações naturais da natureza. Essa é a vida da matéria. E vão se transformar em Exu, porque são filhos do eixo da terra. Vão se transformar em Exu para espetar os materialistas com o garfão na mão. Os materialistas pensam que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. Vivem a vida como se a vida fosse essa mesmo. A vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão saber como voltar para o mundo de sua raça, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que a humanidade estiver com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro natural. Volta ao verdadeiro estado natural, ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito pela energia elétrica, dá uma chuva de pau nos pensadores
para que os pensadores tomem uma chuva de pau e parem de pensar e, e passem a raciocinar. O pensamento é inimigo do pensador, porque se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Se o pensador fizer uma viagem de avião, se forem todos destruídos, o pensamento não avisa. Se forem fazer uma viagem de trem, o pensamento não avisa. Se forem fazer uma viagem de ônibus e o ônibus cai no rio, o pensamento não avisa. Então morrem todos afogados. E fora os desastres de automóveis, que são diários. Todos os dias existe desastre de automóvel. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Vem a natureza assim, preparando a humanidade para que depois que a humanidade estiver com raciocínio desenvolvido, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Desenvolvido o raciocínio, estará pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E a humanidade é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não é destruído por essas epidemias da natureza que por si mesmo se destrói. Estamos na fase da racionalização dos povos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E quando estiver com raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque as energias do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias. E esse livro é do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E ninguém tem espírito no corpo. São energias que abaixam nos terreiros, dizendo ser espíritos desse, daquele ou daquele outro. Tudo isso é uma grande mistificação. O espiritismo, na macumba, não abaixa espírito de branco velho, de branca velha, só abaixa espírito de preto velho e de caboclo. Só preto e caboclo é que tem espírito. Por isso, não baixam, porque a branca velha e o caboclo não baixam. Porque a branca velha e de caboclo não baixam. Porque só os pretos velhos é que têm espírito. Isso é uma verdadeira mistificação, todo o espiritismo. Branco velho não tem espírito, só quem tem espírito é preto velho e caboclo, por isso não baixam. E por isso, branco velho e branca velha não baixam nos terreiros. É uma grande mistificação. É uma mistificação que está na frente dos olhos da humanidade. Se existisse espírito no corpo de alguém, a nossa justiça tinha que ter lá os melhores médiuns para descobrir esses crimes misteriosos. Recebem, são energias que se manifestam como se fosse espírito. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que todos estiverem com raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural. O verdadeiro estado natural é ser um corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Para chegar a esse ponto, foram muitas vezes chamados à atenção e não quiseram retroceder, por isso estão nessa deformação racional
com esse corpo de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. A continuação dessas mensagens se encontra nos 740 volumes do histórico.